O sol da tarde caía pesado sobre os 4.100 hectares da Fazenda Santa Clara, no coração do Triângulo Mineiro. Da varanda de madeira antiga, seu Roberto, 59 anos, observava o curral com os olhos apertados, como quem mede o próprio destino. Lá embaixo, o touro guzerá preto chamado Raio riscava o chão com a pata, levantando poeira vermelha que ardia na garganta. Nos últimos 4 anos, Raio havia derrubado e ferido 15 peões experientes. O primeiro saiu com 3 costelas quebradas. O quinto ficou 20 dias internado em Uberlândia, com o ombro deslocado. O 12º quase perdeu um rim. O cheiro de remédio, suor e medo ainda parecia preso ao ar do curral. Seu Roberto já gastara mais de R$ 240.000 tentando domar o animal. Vieram homens de Goiás, de Mato Grosso, até um argentino que dizia ter domado 300 touros na vida. Todos saíram menores do que entraram. Naquela tarde, com a voz arrastada pelo cansaço e orgulho, ele lançou a aposta que fez os 22 funcionários se entreolharem. Quem domasse Raio sem corda, sem bastão elétrico, sem nada que ferisse, levaria tudo. A fazenda inteira, as 380 cabeças de gado, a casa-sede, as 2 colheitadeiras John Deere e Cissette 2023. Cada palmo de terra. Os peões riram. Patrão enlouqueceu. Mas, às vezes, não é na loucura que a verdade começa a se revelar? No sábado seguinte, o calor veio mais cedo. O ar parecia parado sobre a porteira principal, e as cigarras cantavam como se riscassem o silêncio com pequenas lâminas invisíveis. Pouco depois do meio-dia, quando o sol já embranquecia a estrada de terra, um homem surgiu caminhando a pé. Tinha algo entre 36 e 38 anos. A pele queimada de sol, barba bem aparada, camisa social branca de linho que não mostrava poeira, calça jeans escura limpa, botas de couro gastas, porém cuidadas. Um chapéu de palha pendia nas costas, preso por um cordão simples. Ele caminhava sem pressa, como quem conhece o ritmo do próprio passo. Parou diante da porteira fechada e chamou com voz firme, grave, mas mansa. Vim domar o touro Raio. O sotaque era difícil de situar. Tinha o arrasto do interior de Minas, mas também um eco antigo, como palavra guardada há séculos. O tratorista foi o primeiro a rir. Depois vieram os vaqueiros. Alguém correu até a varanda para avisar seu Roberto. O dono da fazenda desceu os degraus com o chapéu na mão e um sorriso largo demais para ser sincero. Você? Perguntou, medindo o homem da cabeça aos pés. Nem corda trouxe. O combinado não permite, respondeu o estranho, olhando direto nos olhos dele. Sem nada que machuque. A risada de Roberto ecoou pelo pátio, chamando os 22 funcionários, vaqueiros, ordenhadores, cozinheira, o rapaz do silo, todos se juntando ao redor do curral como se aguardassem um espetáculo. Olha aí o maluco de roupa de noivo, gritou alguém. Vamos ver quanto tempo dura. O homem não respondeu. Apenas caminhou em direção ao curral de concreto armado e mourões de aroeira reforçada. O som de suas botas contra o chão seco parecia calmo demais para aquele lugar marcado por gritos e quedas. Quando o portão rangeu e se fechou atrás dele, o silêncio mudou de textura. Ficou mais denso, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Lá dentro, Raio levantou a cabeça. O corpo de 820 quilos de músculo escuro vibrou num movimento só. Bufou forte, espalhando poeira. Os olhos do animal estavam vermelhos de ira antiga. O homem ficou parado. Braços relaxados ao lado do corpo, o vento leve tocava a barra da camisa branca. Vem, murmurou, quase como quem convida um amigo cansado. Raio avançou, cascos batendo pesado no concreto. A 5 metros de distância, travou as patas, levantando uma nuvem espessa de terra.
O estranho não recuou. Começou a falar baixo. Era português, mas misturado com sons que lembravam latim antigo, ou talvez apenas palavras muito antigas demais para serem reconhecidas. A voz não tinha pressa nem medo. Do lado de fora, os peões deixaram de rir. Raio soltou um mugido longo. Não de ataque, soava mais como um suspiro profundo, daqueles que vêm depois de anos segurando a dor. E naquele instante suspenso entre poeira e silêncio, algo invisível começou a se deslocar no coração de cada homem que assistia. Dentro do curral, a poeira começou a baixar devagar, como se também estivesse aprendendo a respirar. O homem deu um passo, depois outro. Seus movimentos eram simples, quase comuns, mas havia neles uma firmeza que não precisava de força. Raio mantinha a cabeça baixa, o peito inflando pesado. O chão ainda vibrava sob seus cascos. O estranho continuava falando baixo, palavras que pareciam atravessar não apenas o ar, mas algo mais fundo, como se falasse a uma dor antiga escondida sob o couro grosso do animal. A 5 passos de distância, estendeu a mão. Não havia pressa naquele gesto, nem desafio. A mão tocou o pescoço largo do touro. Do lado de fora, alguém engoliu seco. Outro fez o sinal da cruz sem perceber. O corpo de 820 quilos tremeu inteiro, não de fúria, de reconhecimento. Raio soltou um som grave, diferente dos outros, como um lamento que finalmente encontra escuta. A respiração dele mudou. Ficou mais lenta. O homem aproximou o rosto do focinho do animal. Você não nasceu para carregar ódio, murmurou. Raio fechou os olhos por um instante breve, quase imperceptível. Então, como quem sobe numa cerca baixa, o estranho apoiou a mão sobre o dorso quente e se ergueu, sentando-se sobre o touro sem sela, sem corda, sem nada. Apenas o equilíbrio do próprio corpo. O curral inteiro parecia suspenso. Raio deu 2 passos, depois 3. Caminhou em círculo. O homem mantinha as mãos pousadas sobre o pescoço dele, sem apertar. O touro começou a trotar, movimentos firmes, mas controlados. Em seguida, um galope curto, contido, obediente. Não havia luta. Havia acordo. Os 22 funcionários ficaram em silêncio absoluto. O tratorista tirou o boné. A cozinheira levou a mão à boca. Um dos vaqueiros, o mais antigo, sentiu os olhos marejarem e não soube explicar por quê. Após alguns minutos que pareceram mais longos que 4 anos de fracassos, o homem puxou levemente as rédeas invisíveis do ar, e Raio parou no centro do curral. Ele desceu com calma. Passou a mão no focinho do animal, que permaneceu imóvel, como um cão fiel ao lado do dono. O silêncio agora era outro. Não pesado, era profundo. O estranho caminhou até o portão. Quando saiu, seus olhos encontraram os de seu Roberto. Domado, disse apenas. A voz não era acusação, era constatação. O vento soprou leve, levantando o cheiro de terra quente. E, pela primeira vez em muitos anos, Raio não parecia um animal perigoso. Parecia apenas um touro que havia sido escutado. Mas nem todos ali estavam prontos para escutar o que viria a seguir. Seu Roberto tentou rir outra vez, mas o som saiu curto, seco, como madeira rachando. Era só brincadeira, rapaz. Aposta de fazendeiro. Isso aqui não é circo. O homem permaneceu parado diante dele. O sol refletia na camisa branca, mas não havia brilho de desafio nos olhos. Havia firmeza. Sua palavra tem valor ou não tem? A pergunta ficou suspensa no ar quente, misturada ao cheiro de esterco e poeira. Os 22 funcionários evitavam se mexer. Até as galinhas perto do galpão pareciam ter silenciado. Roberto ajeitou o chapéu na cabeça. Não exagera. Você domou o bicho, parabéns. Leva um prêmio em dinheiro e seguimos a vida. O estranho inclinou levemente a cabeça.
A vida que o senhor seguiu começou há 17 anos, lembra? O rosto de Roberto endureceu. O homem continuou, sem elevar o tom. Essa terra era do seu Antônio Carlos. O nome caiu como pedra no pátio. Um dos vaqueiros mais antigos piscou rápido, como se tivesse ouvido algo proibido. Você sabe, prosseguiu o estranho, que foi num 12 de outubro de 2008. Ele tinha vendido 58 bois. Levou 195 mil reais em dinheiro vivo. O senhor chamou para comemorar na venda do Chico, na beira da BR-050. O ar ficou mais pesado. Conversa fiada, murmurou Roberto, mas a voz já não tinha o mesmo peso. Uma pinga com calmante forte, disse o homem com a mesma calma com que tocara o touro. Comprado na farmácia de Ituiutaba. No jogo de buraco, cartas marcadas. Chico recebeu 18 mil para deixar o jogo correr. Os olhos de Roberto perderam o foco por um instante. O estranho deu um passo mais perto. Um recibo de dívida escrito em guardanapo, assinado por alguém que mal conseguia manter os olhos abertos. Um vento leve atravessou o terreiro, levantando poeira fina que grudou na pele suada dos peões. 48 horas para a família sair, continuou ele. Depois disso, ligações para toda a região dizendo que Antônio era irresponsável e alcoólatra. A respiração de Roberto ficou visível no movimento do peito. A esposa, Dona Rosa, passou a costurar para fora. O filho de 14 anos largou a escola para virar ajudante de pedreiro. 4 meses depois, Antônio se enforcou no barracão da casinha à beira da estrada. Silêncio. Até o zumbido das cigarras parecia distante agora. O homem olhou para Raio, que permanecia tranquilo ao seu lado. Ele era o novilho favorito de Antônio. Sentiu a perda, sentiu a injustiça. Roberto deu um passo atrás. Prova! Explodiu, tentando recuperar a autoridade. Tudo foi assinado, tudo legal. O estranho colocou a mão no bolso da calça e tirou uma carta antiga, levemente amarelada. Rei de Copas. No verso, uma marca quase invisível. Chico guardou por remorso, disse. Entregou antes de morrer. Os dedos de Roberto tremiam. Sai da minha terra antes que eu chame a polícia. O homem o fitou com tristeza que não era acusação, mas verdade exposta. O senhor escolheu a ganância em vez da justiça. Agora vai perder o que tomou, não por vingança, mas porque a verdade, quando aparece, desfaz o que foi construído na mentira. Ele se virou. Raio o seguiu, manso, como se reconhecesse ali o único dono que jamais o feriria. E pela primeira vez, o medo que Roberto sentiu não vinha de um touro selvagem, mas da própria memória que começava a despertar. O homem saiu pela estrada de terra sem olhar para trás. Raio caminhava ao lado dele, os cascos levantando pequenas nuvens que o vento logo desfazia. Ninguém teve coragem de impedir. Ninguém teve coragem de falar. Seu Roberto ficou parado no terreiro, sentindo o próprio coração bater alto demais dentro do peito. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo era teatro, que tudo não passava de coincidência. Mas, quando o silêncio voltou a ocupar cada canto da fazenda, algo invisível já havia começado a se mover. Nos primeiros 15 dias, 3 vacas apareceram mortas perto do açude. O veterinário falou em falência múltipla de origem psicogênica. Roberto riu da palavra, como se risse da própria ignorância. Depois vieram mais mortes. Ao final de 60 dias, 35 vacas estavam enterradas atrás do galpão. O cheiro de terra revirada misturava-se ao de carcaça e cal. O ar ficou pesado. 4 poços artesianos começaram a secar, um após o outro. O primeiro, com 135 metros de profundidade, falhou numa manhã fria. O segundo, de 160 metros, parou 2 semanas depois. O terceiro e o quarto,
110 e 145 metros seguiram o mesmo caminho. A água que sempre correra generosa virou um fio fraco, depois nada. O milharal pegou o caramuru. O verde forte virou mancha amarelada. O agrônomo calculou perda de 80% da produção. O vento atravessava a lavoura seca, produzindo um som áspero, como papel sendo rasgado. Uma das colheitadeiras John Deere, S7 2023, pegou fogo no meio da plantação. Curto no sistema elétrico, confirmou o perito. As chamas subiram silenciosas e Roberto assistiu de longe, o rosto iluminado por um brilho que não aquecia. Na mesma semana, 7 peões antigos pediram conta. Um por um. Sem grito, sem briga. Apenas um aperto de mão curto e o olhar que evitava confronto. Na cidade, as histórias começaram a circular. Terra roubada, família injustiçada, fazenda enfeitiçada. O banco ligou cobrando 5.800.000 reais entre financiamento do Plano Safra e empréstimo pessoal. O valor estimado da propriedade caiu de 28 milhões para 11 milhões em novos laudos. Roberto vendeu um sítio em Uberlândia e um apartamento em Araxá por 40% abaixo do valor. Cada assinatura no cartório parecia arrancar um pedaço invisível dele. À noite, na varanda agora silenciosa, ele escutava o próprio respirar, lento, pesado, como se cada inspiração trouxesse de volta a lembrança daquele 12 de outubro. E, pela primeira vez em 17 anos, a culpa não parecia uma voz distante, parecia presença. A asta pública aconteceu numa manhã abafada em Uberlândia. O prédio do fórum tinha cheiro de papel antigo e café requentado. Seu Roberto sentou-se na última fileira, camisa social simples, olhos fundos de noites mal dormidas. As mãos suavam, mesmo com o ar-condicionado fraco soprando constante. O leiloeiro anunciou o lance inicial. 11 milhões. Silêncio. O eco da própria voz bateu nas paredes claras e voltou vazio. Nenhuma mão se levantou. 11 milhões virou 10. Depois, 9 milhões e 500 mil. O banco aceitava qualquer coisa que cobrisse parte dos 5 milhões e 800 mil de dívida acumulada. Então, quando o valor caiu para 9 milhões e 200 mil, uma voz feminina soou firme. Eu ofereço. Todos se viraram. Dona Rosa estava de pé no meio da sala. Vestido simples, cabelo preso, olhar sereno. Não havia raiva ali. Havia algo mais profundo. Cansaço atravessado por dignidade. O gerente do banco confirmou a transferência feita 50 dias antes. Uma quantia internacional, sem origem clara. No campo de descrição, apenas uma frase. Para a terra voltar para quem ama. O martelo bateu. A fazenda mudava de mãos não por força, mas por verdade exposta. Seu Roberto sentiu o ar faltar por um segundo. Não houve gritos, nem acusação pública. Apenas a constatação de que tudo o que construíra sobre silêncio e medo agora desmoronava sob luz clara. Ele saiu do prédio caminhando devagar. Do lado de fora, o céu parecia grande demais. Encostou-se numa parede e chorou sem som, as lágrimas descendo discretas. Alguns meses depois, já morando num quarto alugado em Ituiutaba por R$ 1.200 por mês, acordou cedo numa manhã coberta de orvalho. O ar tinha cheiro de terra molhada. Caminhou até a divisa antiga da fazenda, onde restava a casinha simples que um dia fora de Antônio. A cerca estava nova. O cafezal replantado alinhava-se verde e vivo. A 30 metros da porta, viu o raio parado. O touro estava tranquilo, cabeça baixa, respirando lento. Ao lado dele, o homem de camisa branca acariciava o pescoço do animal. O coração de Roberto bateu descompassado. O homem levantou o olhar. O mesmo olhar sereno. Roberto caiu de joelhos na terra úmida. As mãos afundaram no barro frio. Me perdoa? A voz saiu quebrada.
Eu destruí uma família. Escolhi errado por 17 anos. O vento passou suave pelo cafezal, fazendo as folhas sussurrarem. O homem aproximou-se. Parou diante dele. Não havia reprovação no rosto marcado de sol. Apenas verdade. Colocou a mão firme sobre o ombro de Roberto. O toque era quente, real, pesado como responsabilidade. O arrependimento sincero sempre abre uma porta, disse em voz baixa. Não para recuperar a fazenda, mas para recuperar sua alma. Roberto fechou os olhos, respirou fundo, como quem respira pela primeira vez depois de muito tempo. Quando abriu novamente, sentiu que algo dentro dele havia cedido. Não a dor, mas a resistência. Raio soltou um som baixo, quase um sopro. E naquele instante simples, sem espetáculo, a justiça parecia ter encontrado seu lugar, não como castigo, mas como caminho de volta. Dona Rosa permitiu que Roberto ficasse na casinha velha por tempo indeterminado, não como dono, nem como hóspede de honra, apenas como homem que precisava aprender a viver com pouco. O quarto tinha cheiro de madeira úmida e café fresco. A janela pequena deixava entrar a luz suave das manhãs. Ele acordava antes do sol, escutando o próprio respirar no silêncio. Já não havia varanda ampla, nem empregados chamando pelo nome. Havia apenas o som distante do cafezal sendo regado e o cantar tímido dos galos. No primeiro dia de trabalho como peão braçal, segurou a enxada com mãos desacostumadas. A pele, antes macia de escritório e ordens dadas à distância, começou a abrir em pequenas feridas. Cada golpe na terra parecia uma conversa silenciosa com o passado. Dona Rosa passava por ele às vezes. Cumprimentava com um leve aceno. Não havia humilhação em seu olhar. Também não havia intimidade. Apenas respeito firme, como cerca bem fincada. Bom dia, Roberto. Bom dia, Dona Rosa. As palavras simples tinham mais peso que qualquer contrato antigo. O cafezal replantado crescia alinhado, folhas verdes brilhando sob o sol. A terra parecia ter recuperado o fôlego. Os poços artesianos voltaram a encher devagar, a água subindo limpa, como se a própria fazenda tivesse decidido respirar de novo. À noite, sentado no degrau da casinha, Roberto observava o horizonte escurecer. Pensava em Antônio, no filho que largara a escola aos 14 anos. Pensava nas próprias escolhas repetidas por 17 anos seguidos. O arrependimento agora não vinha como desespero, vinha como consciência desperta. Certa manhã coberta de neblina leve, ele viu Raio caminhando tranquilo perto da cerca. O touro parecia diferente, não menor, mas mais sereno. Ao lado dele, o homem de camisa branca apareceu outra vez, sem espetáculo, sem anúncio. Aproximou-se de Roberto, que permanecia em pé, enxada apoiada no ombro. Está aprendendo a cuidar da terra, disse o homem. Estou tentando aprender a cuidar do que restou em mim, respondeu Roberto, voz baixa. O homem assentiu. A terra devolve o que recebe. O coração também. Houve um silêncio confortável entre os dois. O vento passou leve, tocando o rosto de Roberto como lembrança suave. Nem tudo pode ser recuperado, continuou o homem. Mas o que é vivido com humildade floresce de outro jeito. Roberto respirou fundo. Não pediu a fazenda de volta. Não pediu riqueza. Pediu apenas força para continuar. Quando levantou os olhos novamente, o homem já caminhava pela estrada, Raio seguindo ao lado, como sempre. E Roberto entendeu que justiça não era vingança. Era oportunidade de recomeçar, mesmo que sobre terra emprestada. Os meses passaram como passam as estações no interior, sem pressa, mas sem voltar atrás. A fazenda Santa Clara voltou a produzir forte. O milho cresceu saudável na safrinha seguinte. O cafezal alinhado floresceu em branco delicado, espalhando um perfume leve nas madrugadas.
As 380 cabeças de gado se multiplicaram com cuidado e manejo justo. Dona Rosa caminhava pela propriedade com passos firmes, não para vigiar, mas para cuidar. Falava com os peões pelo nome, perguntava das famílias, pagava em dia. A terra parecia responder a esse tipo de voz, e Roberto, agora apenas Roberto, acordava antes do sol, preparava o próprio café, sentia o vapor subir devagar, aquecendo o rosto marcado pelo tempo. Depois seguia para o campo. Suas mãos já estavam calejadas, o corpo mais magro, o olhar mais limpo. Às vezes, durante o trabalho, ele parava um instante só para ouvir o vento atravessar as folhas. Aprendeu a prestar atenção na própria respiração. Inspirar, expirar, como quem confirma que ainda está ali e que isso já é graça suficiente. Certa tarde, enquanto o céu se tingia de laranja, viu novamente Raio perto da cerca. O touro estava tranquilo, mastigando o capim com paciência. Ao lado dele, o homem de camisa branca permanecia em silêncio, a mão pousada sobre o pescoço forte do animal. Roberto não correu. Não caiu de joelhos dessa vez, apenas se aproximou devagar. Obrigado, disse com voz firme. O homem o olhou nos olhos. Havia ali a mesma serenidade do primeiro dia, a mesma força silenciosa que não precisava provar nada. Vive cada dia como quem recebeu o que não merecia, respondeu. O vento soprou leve. O cheiro de terra boa subiu do chão. Quando Roberto piscou, o homem já caminhava pela estrada, seguindo adiante como sempre. Raio permaneceu por um instante, depois virou-se e voltou ao pasto. Naquela noite, sentado no degrau da casinha, Roberto entendeu algo simples. O que se toma pela força, a vida devolve com juros. Mas a graça, quando pedida com o coração quebrado, pode chegar a tempo de salvar o que realmente importa. E você, se tivesse a chance de recomeçar, escolheria justiça ou orgulho? Pense nisso enquanto ainda há tempo de ouvir a própria respiração.